Oi, gente, tudo bem? Então, essa aula aqui, essa aula que eu vou postar agora, ela é uma aula sobre desenvolvimento psicossocial na adolescência, certo? Então, eu vou gravar ela para quem não conseguiu comparecer à aula que a gente fez online, ao vivo. Infelizmente, eu não gravei. E também para a turma da noite, tá? Turma de Psicologia do Desenvolvimento 2 da noite, que, enfim, eu fiquei online, mas não deu certo, né? E aí eu vou gravar agora, para ninguém perder o conteúdo, ok? Então, provavelmente no livro de vocês, essa aula corresponde ao capítulo 12, tá? Do livro Desenvolvimento Humano da Papalha, que a gente vem tratando. Inclusive, eu recomendo que vocês façam a leitura do livro para acompanhar, tá certo? Com certeza fica menos superficial do que só me ouvir falando aqui. Então, vamos começar. A principal característica que marca o desenvolvimento psicológico na adolescência se chama a questão do autoconhecimento, tá? Por quê? Vou pular aqui para esse itemzinho aqui que fala de crise. O autor, o psicólogo Erik Erikson, ele divide o desenvolvimento humano entre diversas crises que o ser humano vai passar em vários momentos da vida. Por exemplo, ao nascimento, ele vai passar pela crise de confiança versus desconfiança básica, né? E assim vai. E a crise da adolescência é justamente a crise de identidade. É um momento em que o adolescente ele não sabe exatamente o que pensar sobre si, e porque não sabe o que pensar sobre si, ele não sabe o que pensar sobre o outro, sobre o mundo, né? Então ele tende a viver realmente uma crise nesse ponto aí. E a saída da adolescência, né, também segundo esse autor, se dá justamente na resolução dessa crise. Então, a crise se chama identidade versus confusão de identidade. Então, a pessoa sai supostamente da adolescência tendo constituído, né, a sua identidade, o seu autoconhecimento. Por outro lado, né, a gente vai ver algumas pessoas saem com confusão de identidade. Ou seja, elas saem com essa questão bem mal resolvida, bem ainda por resolver, né? E aí o que acontece? Quando a pessoa não resolve esse conflito no período da crise, propriamente dito, isso vai para o SPC. Ou seja, a pessoa vai ficar devendo. A pessoa vai ficar devendo e essa crise ela vai se misturar com outras crises de outros momentos posteriores da vida. Por exemplo, na vida adulta, existem crises próprias, né? São muitas responsabilidades, a pessoa sente o peso, né? Imagina viver tudo isso na vida adulta ainda com confusão de identidade, ainda com aqueles questionamentos tipicamente adolescentes, né? Da pessoa se sentir muito perdida, né? Então, complica, né? Não se torna uma pessoa que provavelmente vai precisar de apoio psicológico mesmo, porque vai ficar bem difícil a vida dela, né? Mas vamos lá, recomeçar aqui, né? A questão básica, né? A pergunta básica que eu posso encontrar na adolescência é justamente aquele questionamento: quem sou eu? O adolescente ele se pergunta: quem sou eu? Que é uma pergunta que dificilmente ele fez na infância, ou se fez muito superficialmente, porque as respostas vinham de maneira muito mais fácil, né? Ele simplesmente podia perguntar para a mãe dele, e a mãe dele respondia, e ele se contentava talvez com essa resposta, né? Eu sou um menino legal, eu sou um cara bacana, eu sou filho de fulano e da cicrana, lá, eu estudo em colégio tal. Isso meio que bastava na infância. Mas já na adolescência não vai ser suficiente. A pessoa ela vai meio que viver de fato uma angústia, né? Propriamente dita, diante dessa pergunta, porque a pessoa vai perceber que ela não tem uma resposta para isso, e que a resposta não é fácil. A resposta não vai vir rapidamente, facilmente, não é assim, né? Então, um momento muito marcado por essa busca de autoconhecimento. A adolescência, também como qualquer fase da vida, ela tem seus riscos e suas potencialidades. Agora, infelizmente, a gente, quando trabalha com adolescência, tende a olhar muito para o risco, né? Pensar, adolescente usa drogas, adolescentes ficam grávidos, adolescentes, sei lá o quê, fazem delinquência, fazem besteira. E a gente esquece de olhar para as potencialidades. É um momento muito rico de desenvolvimento e de aprendizado. É um momento
como nenhum outro, na verdade, né? Em que a pessoa está crescendo fisicamente, intelectualmente, psicologicamente, ela está aberta a muitas experiências novas. Então, muita coisa boa pode vir daí. A gente não precisa ficar pensando que vai acontecer um monte de coisa errada, porque pode acontecer, na verdade, na maioria das vezes, né? Graças a Deus, acontece um monte de coisa boa. A pessoa descobre coisas maravilhosas sobre si, sobre o outro. Isso é muito rico. Existem alguns riscos, né? E nós devemos cuidar deles, mas não deve ser o nosso foco. Não é legal a gente estereotipar a adolescência como um período de risco. Até porque o adolescente não gosta, no geral, ninguém gosta, na verdade, né? Não vou falar só o adolescente. Ninguém gosta de ser estereotipado, rotulado como, nossa, esse tipo de pessoa aqui é arriscado, não sei o quê. Ninguém gosta disso, porque ninguém é assim, na verdade, né? Nós sempre temos muitas possibilidades. E às vezes o discurso com esse público é um discurso muito marcado pelo negativo. E às vezes o próprio adolescente fica assim, meu Deus, então é a doença, né? Esse negócio de adolescência, porque só vai acontecer um monte de coisa ruim. Ou eu vou engravidar, ou eu vou usar droga, ou eu vou fazer uma coisa muito besta, né? E não é muito por aí, tá? Realmente é uma minoria. Por mais que sejam muitos, né? Mas é uma minoria que vai enveredar por esses caminhos. Outro ponto importante é que a gente vai, na adolescência, desenvolver alguns traços que já afloraram na terceira infância. Então, na terceira infância, não sei se vocês lembram, né? Mas ocorre um afloramento das inteligências, das múltiplas inteligências. Então, às vezes a pessoa descobre que ela gosta muito de música porque ela é muito boa com música. A criança descobre que é muito boa com esportes, a criança descobre que é muito boa com matemática. E isso tende, gente, a ter um boom na adolescência de desenvolvimento. Por quê? Porque vai juntar o desenvolvimento da inteligência do adolescente, que vai dar um salto mesmo de raciocínio, de tudo isso, e vai juntar também com o fato de que o adolescente tem muita paixão, né? Todo esse desenvolvimento hormonal também. Então, muitas vezes a gente vê no adolescente que ele fica muito assim, vou usar uma palavra, verminoso com as coisas que ele gosta. Por exemplo, se ele gosta de desenhar, ele fica horas desenhando, horas e horas e horas desenhando e aprimorando e querendo mudar os mínimos detalhes da técnica de desenho dele. Música, mesma coisa, esportes, mesma coisa, a pessoa quer ficar horas, né, praticando esporte. A gente vê muito claramente isso no balé. As melhores bailarinas tipicamente são adolescentes. Tanto porque fisicamente elas estão no auge, mas também porque elas treinam muito. Elas treinam 6 horas por dia, 8 horas por dia. Meio que dedicam tudo, toda a energia delas a isso e ficam muito boas. É difícil você bater a técnica de uma menina de 16 anos, 17 anos que treina 8 horas por dia balé. É muito difícil, elas ficam muito boas. Então, é um período de muito desenvolvimento dessas habilidades. Então, isso é positivo, né? É um lado bom. Que aquilo que a pessoa descobriu na infância vai poder ser aflorado, né? Se for bem estimulado, se a pessoa tiver condições de investir naquilo que ela é boa em fazer. Eu tinha falado também para vocês no começo da disciplina que tipicamente esse autoconhecimento e essa crise de identidade, ela na adolescência vai girar em torno de 3 pontos, tá? O primeiro ponto é a pessoa se descobrir e se resolver no quesito vida amorosa. Que quer dizer o quê? Tudo, né? Tanto orientação sexual como o que a pessoa quer amorosamente. Eu sou uma pessoa que quero casar, que quero ter filhos, quero constituir família, prefiro uma vida celibatária, prefiro seguir uma vocação religiosa. O que eu quero? Esse é a típica pergunta que é feita na adolescência que, enfim, parte da angústia da pessoa passa por isso daí, porque ela quer ter uma resposta a isso e demora, né, um certo tempo até a pessoa amadurecer e conseguir perceber com clareza o que ela quer, de fato. Também tem questionamentos no âmbito laboral, ou seja, a pessoa ela precisa saber o que vai fazer para se sustentar também, para contribuir com o mundo. Ela quer fazer uma faculdade, não quer ter um emprego, quer abrir uma empresa, quer vender alguma coisa, quer trabalhar com arte, quer enfim, se sustentar de subsistência mesmo, né? Conheço gente que prefere
morar assim bem afastada e ficar plantando suas coisas e vivendo disso, não quer muito se misturar com a sociedade. Enfim, é uma pergunta que os adolescentes também se fazem, é importante, né? E não é algo fácil, realmente, da gente conseguir resolver e se decidir. E o terceiro ponto seria do ponto de vista existencial. Os adolescentes, eles se perguntam em geral se Deus existe, se não existe, qual é o sentido da vida, o que é certo, o que é errado, todas essas coisas. E, enfim, não sei se vocês perceberam, mas é em cima desses 3 pontos também que boa parte da vida adulta se fundamenta. Os adultos, no geral, são pessoas que já têm respostas para esses questionamentos e é em cima justamente dessa angústia que o adolescente vive para poder resolver bem resolvido essas questões e ter, digamos, uma resposta clara diante disso, é que a vida adulta se fundamenta. Com certeza, vocês talvez estejam pensando que não é fácil responder isso. Você talvez seja um adulto que ainda tem suas dúvidas em cima desses pontos. Sim, as dúvidas nos acompanham. Mas assim, de maneira geral, os adultos sabem mais ou menos por onde querem andar. De qualquer forma, é evidente que é difícil responder isso. Isso realmente justifica por que os adolescentes sentem tanta essa angústia. Porque são perguntas que, sem essas respostas, a gente fica realmente muito perdido. Não sabe o que pensar direito sobre si, sobre o outro. E aí a nossa vida fica meio solta mesmo. A gente fica angustiado. Então, seria mais ou menos em cima disso que se daria essa crise de identidade e de autoconhecimento do adolescente. Outra coisa importante de ressaltar é que o adolescente, normalmente, ele vai entrar em conflito com tudo que ele recebeu de valores da família. Por quê? Porque ele precisa, nesse momento da vida dele, construir o que ele acha certo. Então, ele não vai necessariamente seguir tudo aquilo que ele ouviu dos pais, enfim. Provavelmente ele vai querer pôr à prova para saber se esses valores que os pais passaram para ele são de fato valores importantes, valores válidos, valores que fazem sentido para ele. Então, tipicamente o adolescente, ele talvez os pais dizem: ficou tão rebelde, não escuta o que eu falo, fica todo o tempo contra-argumentando, mas faz parte, é normal, porque ele precisa justamente testar, pôr à prova, para saber se esses valores de fato fazem sentido. Porque se não fizerem, ele não vai querer guardar isso para a vida dele. Inclusive, algumas famílias ficam até muito apreensivas quando são religiosas. Ele fica questionando se Deus existe. Mas, poxa, para ele um dia até ser um grande crente, um grande participante da igreja, ele precisa passar por esse questionamento. É um questionamento importante. Sem esses questionamentos, os valores eles ficam muito, digamos, frágeis. Ficam valores que, enfim, que a pessoa simplesmente está repetindo o discurso. Ela não está, de fato, acreditando naquilo. Não é algo que ela tem por experiência que é verdade. Outra coisa que o autor traz, que é interessante, é que existem diferenças entre homens e mulheres quanto a esse processo de amadurecimento no que tange à intimidade. Intimidade aqui eu me refiro a relacionamentos mesmo, de namoro, relacionamentos afetivos, relacionamentos íntimos. Por quê? Claro que o que eu vou falar aqui não é válido para todas as pessoas, vão ter exceções. Algumas pessoas vão dizer, eu me identifico mais com a outra forma. Tudo bem, não é para generalizar não, mas assim, isso aqui é um estudo que foi feito por esse autor e pode ter lá suas controvérsias, mas o que ele propõe? Aqui, no que tange a relacionamentos, os homens, os meninos, eles normalmente precisam primeiro resolver esses conflitos para depois poderem se dar mesmo dentro de uma relação íntima. Porque antes disso é como se eles não tivessem muita disponibilidade, eles ficam muito perdidos dentro desses conflitos, dessas confusões, e não conseguem mesmo estar, de fato, dentro de um namoro mais sério, aquela coisa mais comprometida. Já as mulheres, diferentemente dos homens, elas normalmente, segundo o autor, amadurecem no contexto da própria relação. Isso quer dizer que a mulher, embora não tenha resolvido essas questões, ela meio que vai resolvendo dentro do namoro. E ela sente que aquele relacionamento ajuda ela a resolver isso. Então,
Isso explica, em parte, porque que é muito comum meninas começarem namoros sérios muito jovens. E os homens a gente vê normalmente um pouco mais tarde, né, esse comprometimento. Pode ser, uma possível explicação seria a desse autor aqui. Mas claro, né, há controvérsias. E um dos motivos para isso, né, para as mulheres preferirem amadurecer dentro do contexto do relacionamento, é porque as mulheres, elas, como a gente estudou, né, ao longo do desenvolvimento humano, elas normalmente têm mais desenvolvido no cérebro delas aqueles aspectos mais ligados a emoções, a relacionamentos, a linguagem. Tudo isso é um pouco mais intenso para a mulher. E elas tendem a valorizar mais os relacionamentos do que a própria competição, do que ser melhor, do que se sobrepor. Isso faz com que elas tenham uma preferência a estar dentro dos relacionamentos, mais do que os homens. Essa seria uma possível explicação. Mas, com relação a isso, tem controvérsias, né? Tem pessoas que dizem que depende muito da cultura, da mulher, e aí vai. Teve um autor que James Marcia, ele conseguiu se aprofundar nessa teoria do Erik Erikson sobre crise de identidade, e ele encontrou na adolescência 4 estados de identidade, ou seja, 4 possíveis maneiras do adolescente vivenciar posturas, né, em que o adolescente pode vivenciar essa crise de identidade. E cada uma dessas fases vai ter a ver com o fato de estar ou não em crise e estar ou não comprometido com alguma questão, com algum ideal, com alguma decisão, certo? Vamos ver um por um. Primeiro estado de identidade é talvez o estado final, que a gente espera na adolescência, que se chama conquista da identidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que o adolescente passou pela crise, se angustiou, sofreu, pensou numa possibilidade, depois mudou de ideia 10 vezes, e depois, enfim, desistiu, aí depois voltou atrás, passou pela crise e agora a pessoa está comprometida com alguma coisa. Por exemplo, talvez seja o caso de vocês, né? Depois de muitas dúvidas, muito pensar, muito discutir, decidiram fazer vestibular para psicologia, decidiram estudar psicologia. Então, talvez vocês passaram por esse processo de crise até adquirir a conquista da identidade. Poxa, é isso que eu quero. E o interessante é que essa conquista da identidade, quando a pessoa, né, vive de maneira bem vivida, de maneira bem intensa essa crise, a pessoa entende que ela pode mudar de ideia, como ela já mudou antes. Não é impossível. Então, por exemplo, se a pessoa, eu acho que é por aqui, mas ela entende que ela precisa viver a experiência. Se ela, por exemplo, começar a fazer a faculdade e ver que não é isso mesmo, ok, errei, como já errei outras vezes na vida, as crises me ensinaram isso e agora vou procurar outra escolha, ok? Isso seria talvez uma pessoa que está saindo da adolescência. Em seguida, a gente vê outras posturas, certo? Que a gente vê mais ou menos no meio. Essa do pré-fechamento a gente vê muito no começo também. Que é o quê? Pré-fechamento é o comprometimento sem a crise. Em outras palavras, é aquela pessoa que chega e diz, o que é que você quer, fulaninho, fazer da vida? Quero medicina. Por quê? Não, me disseram que é ótimo, meus pais disseram que é ótimo. Ou seja, é um exemplo bem caricaturado, né? Obviamente, não são todos que fazem medicina que é por causa dos pais, eu não quero dizer isso, né? Mas é o exemplo de um adolescente que simplesmente escolhe algo super importante da vida sem muito entrar em crise, sem muito se confrontar, se angustiar, né? Pensar, poxa, é isso mesmo? Não é? É isso que eu quero? Será que isso faz sentido pra mim? Será que eu tô fazendo isso só porque os meus pais querem? E infelizmente, né, tem muitos exemplos do pré-fechamento. Tem pessoas que vivem a adolescência inteira num pré-fechamento, em que vão escolhendo coisas meio que para não entrar em confronto com os pais, não gostam de confrontar os pais, aí vão escolhendo várias coisas. E aí, né, como todas as crises da vida, a adolescência não é diferente, quando a pessoa não vive a crise chega em algum outro momento bem inconveniente. Por exemplo, muitas pessoas que vivem crise de meia-idade, ou seja, aquele homem bem, dizer uma coisa bem caricatural, né? Que ele
larga a família e vai fugir com outra pessoa. Bem mais jovem, compra um carrão, gasta tudo. Por quê? Muitas vezes porque ele não viveu a crise da adolescência. Porque ele meio que foi entrando numa vida que foi imposta e ele não quis confrontar. E aí, quando viu que a vida estava passando e que ele meio que não ia ter mais como viver essas experiências, ele, pelo amor de Deus, eu não quero isso, Deus me livre. Fica angustiada, né, a pessoa, aí vai e faz uma coisa qualquer, nesse sentido. Então, a crise é importante, gente. Não tem como a pessoa se enganar pro resto da vida de que, eu vou só fazer aqui o que me está sendo mandado, sem dar trabalho, sem me angustiar, que vai ficar tudo bem. As chances de tudo não ficar tudo bem são bem altas. Inclusive nos relacionamentos isso é válido também, tá? Tem gente que entra em namoros sérios muito em função dos pais, né? Até hoje isso acontece porque os pais aprovam, os pais querem aquela pessoa. E aí a gente às vezes fica com a impressão, poxa, fulaninho parece que nem gosta daquela pessoa, né? Mas, enfim, os pais amam tanto que acaba ficando naquela relação. Isso seria um pré-fechamento, que é a pessoa se comprometer com algo sem se confrontar, sem pensar, poxa, isso faz sentido? Isso é isso que eu quero? É isso que dá certo para mim? Enfim. Em seguida, nós temos a moratória. Moratória é preferencialmente o que vai acontecer durante a adolescência, a maior parte, ok? Moratória é quando a pessoa simplesmente está em crise. E por estar em crise, ela não consegue ainda se comprometer. Então, é crise sem comprometimento. Ou seja, ela está angustiada, né? Ela está pensando, poxa, tantas faculdades para eu fazer, mas será que eu quero faculdade? Será que eu não deveria fazer outra coisa? Não é melhor abrir empresa? Não é melhor vender alguma coisa? E se eu quiser virar youtuber? E se eu quiser fazer sei lá o quê? Enfim, a moratória é o período de angústia do adolescente, em que ele realmente não está ainda decidindo nada porque ele está experimentando, ele está pensando, ele está refletindo, muito angustiado, provavelmente, mas que faz parte. Isso aqui, na verdade, é o normal da adolescência. Algumas pessoas, por isso que dizem, né, que a adolescência é um período em que a gente vê, às vezes, comportamentos muito depressivos, né? Realmente, alguns adolescentes ficam muito deprimidos, porque a crise vem de maneira muito intensa. Mas a maioria não, a maioria entra em crise, fica meio angustiado mesmo, faz parte, mas depois passa. E, de certa forma, consegue superar, como uma crise normal da vida. Por fim, a gente tem o estado de identidade do tipo difusão de identidade, que para mim é o mais problemático, certo? É aquela pessoa que não entra em crise e não se compromete com nada. Ou seja, fulaninho, tu acredita em Deus? Sei lá, pode ser. Fulaninho, tu quer fazer o que da vida? Qualquer coisa. Fulaninho, tu quer se casar? Sei não, talvez. Parece ser uma pessoa que não se importa, ou seja, a pessoa meio que se esquiva da crise, evita entrar em crise, porque fica com a postura como se aquilo não fosse importante. Isso, na verdade, é uma coisa muito séria, né? Porque a gente vê que esses pontos aqui, vida amorosa, questão laboral, questões existenciais, tudo isso é muito essencial para a vida da pessoa. Então, de certa forma, ela tratar aquilo como se não fosse importante é grave, né? Pra gente, poxa, você acha que sua vida não é importante? Então, e outra coisa, né? Essa difusão de identidade, ela é muito ilusória, porque em algum momento esses questionamentos vão chegar, a pessoa não consegue empurrar com a barriga para sempre. Claro, um momento ou outro da adolescência, ela pode ficar assim. A pessoa pode perfeitamente ficar meio indiferente, faz parte. Mas a pessoa que passa a adolescência inteira com essa postura, isso é um pouco complicado, porque, como eu falei, essas angústias vão chegar depois, em algum outro momento da vida, e pode ser muito complicado para a pessoa lidar com isso depois, porque ela já vai ter outras questões para resolver. Outra coisa também que é importante sobre esse tipo de difusão da identidade é que alguns adolescentes justamente se esquivam dessas angústias porque sabem que na hora que forem confrontar de fato essas verdades, a angústia vai ser muito pesada. Então eles ficam, muitas vezes são adolescentes que têm famílias complicadíssimas, e eles sabem que quando forem questionar a família, quando forem de fato entrar em contato com algumas verdades,
sobre si mesmo, sobre os outros, e questionar esses pontos, que não vai ser uma coisa fácil. Então, muita gente tem essa postura de difusão até para poder se esconder um pouco da angústia que é pesada demais. E aí nós, para intervir nesses casos, é importante dar apoio, oferecer ambientes seguros. Muitas vezes é simplesmente dizer para o adolescente, olha, vamos conversar sobre a tua família? Não, não quero falar sobre isso. Mas, poxa, cara, é importante. É a sua família. É importante. Enfim, se a pessoa falar uma coisa muito triste, muito pesada, se ela conseguir dar uma abertura, né, para você, você fala, poxa, cara, eu entendo, isso é uma situação muito difícil, mas eu estou aqui para lhe ajudar, você não está só. Às vezes, simplesmente esse dizer, você não está só, eu estou aqui para lhe ajudar, já faz diferença total. A pessoa, ela sente um apoio que faz ela ter força para poder enfrentar essa crise que deve ser enfrentada. Não tem como fugir dela. Fugir dela, na verdade, é uma ilusão, né? Por fim, né, queria abordar também na aula de hoje uma questão sobre a orientação sexual, que é um ponto importante a ser descoberto na adolescência. Foi feita uma pesquisa em 86, com certeza uma pesquisa desatualizada, tá? Porque tem quase 15 anos, né, de pesquisa. Então, há muitos anos atrás. Mas, quando foi feita, foi constatado que 88% dos adolescentes se consideravam heterossexuais, 1% homossexual e bissexual e 11% não sabiam. E essa pesquisa foi feita em várias culturas, né, demonstrando que havia uma certa estabilidade nesses dados, mesmo a cultura sendo relativamente diferente. Talvez, né, eu não conheço realmente os dados atuais, mas eu imagino que o número de pessoas que se identificam como homo e bi deve estar mais alto. Mas, principalmente, o número de adolescentes que não sabem deve estar bastante alto. Porque é muito comum hoje a gente ouvir entre os adolescentes que eles não sabem mesmo, que não têm certeza, porque às vezes não têm certeza se sentem atração por pessoas do mesmo sexo ou do oposto, ficam muito confusos. E é muito importante a gente dizer para esses adolescentes que o fato deles terem dúvidas não significa nada. Na verdade, significa só que eles têm dúvidas. Por exemplo, muita gente vai logo dizendo, se você tem dúvida é porque você é gay, com certeza. Não é verdade. Ter dúvidas é normal. Até porque por causa da fase, né? A fase é uma fase de descoberta. Então, é um momento que é importante a gente assegurar para esses adolescentes, olha, você só está em dúvida. Pode ser um, pode ser o outro, né? Você vai ter essa fase para você descobrir. E provavelmente, com o passar desses anos, você vai conhecer o seu próprio corpo, conhecer outras pessoas, até em contexto de amizade, né, principalmente, e você vai saber, de alguma forma. De alguma forma, essa resposta vai vir a você. Então, estar confuso, o que eu quero dizer, né? É normal, de certa forma. Outra coisa que a gente percebe muito hoje, não só hoje, né, mas de muitos anos para cá, talvez de 30 anos, 40 anos para cá, a gente vê mudanças nos costumes sexuais com relação aos adolescentes. Porque antes, bem antes, né, há bastante tempo atrás, as famílias não permitiam que os adolescentes fizessem sexo. Mas hoje, muitas famílias permitem, muitas famílias, assim, colocam algumas ressalvas, mas permitem. Então, a gente não tem muito como traçar um perfil nesse aspecto, né? Vai depender se perguntarem no Ceará como é o comportamento sexual dos adolescentes. Aí eu responderia, depende da família, depende do adolescente. Tem famílias que se consideram bastante liberais, tem famílias mais conservadoras. Tem muita variedade nesse ponto. O que é importante? É a família deixar claro o que ela espera e o que ela quer. Não é interessante, por exemplo, a família, por ter vergonha, não abordar esse assunto. E aí fica uma conversa, assim, umas indiretas, né? Achando ruim porque o adolescente está querendo dormir fora de casa, ou está querendo chegar tarde, ou está querendo trazer uma pessoa. O que eu recomendo? Se a família não é a favor, ela tem que dizer. Ela tem que dizer da maneira mais clara possível e, se possível, explicar o motivo. De preferência, explicando o motivo, porque só dizer não adianta, né? O adolescente vai questionar. Se você disser, não quero isso na minha casa, a adolescente vai perguntar, por quê? O que tem de errado? Ele quer saber. Então, é importante que a família sente e converse sobre isso. Muitas famílias, mesmo hoje, né? A gente diz que a sociedade é tão liberal, mas muitas famílias não conseguem
mesmo abordar esse assunto tem constrangimento. Mas é importante, por exemplo, se você é uma família que permite, é bom também explicar que termos você permite. Porque você vai permitir tudo, assim. Você permite que ela traga pessoas para sua casa? Você permite que ela durma na casa de outras pessoas? O que que você permite exatamente? E por que que você permite isso? É muito importante, até pela segurança, né, do adolescente. Eles costumam, quando a gente senta e tem uma conversa sincera, eles costumam levar a sério. Quando a gente leva eles a sério, eles nos levam a sério também. Da mesma forma, se você não permite, é bom que você explique os motivos. Olha, eu acho você muito jovem, eu acho que você tem que crescer em outros aspectos da sua vida, mas claro, eu não tenho como impedir que você faça coisas fora de casa, mas assim, dentro da minha casa eu peço que você respeite. Eu sou seu pai, sua mãe, eu não quero. Um dia você vai ser adulto e você vai poder escolher, mas hoje eu peço que você respeite. Por esse motivo. Pronto. O importante é falar, o importante é esclarecer. A gente tem também alguns riscos, né, na área da sexualidade, né, a gente precisa ressaltar, que estão principalmente ligados à imaturidade do córtex pré-frontal. O que isso quer dizer? Acho que a gente viu aula passada que essa área do cérebro no adolescente ela não está pronta, ela ainda está em formação. Ou seja, é a área do cérebro responsável pelo planejamento, pela tomada de decisão. É justamente aquilo que nós adultos talvez temos de sobra, né? A gente, às vezes, quando vai tomar uma decisão, fica tão assim pensando no que pode acontecer no futuro. E é isso que o adolescente normalmente não faz, ele tende a ser mais impulsivo. Então, às vezes, ele entra realmente numa situação arriscada justamente porque não consegue prever as possíveis consequências. E é nessa hora que você tem que ter a atitude de, entre aspas, emprestar o seu córtex pré-frontal para ele. Já que você tem e ele não tem, você empresta. É justamente isso que eu falei, é sentar, é ter muita conversa. Se você está preocupado, você explicar por que você está preocupado, o que você acha que pode acontecer. É importante isso também. Até porque muitos adolescentes, quando entram numa situação arriscada, a gente pergunta, rapaz, mas por que isso foi acontecer? Você não sabia? A pessoa às vezes até tinha conhecimento. Até uma pessoa escolarizada e tal, mas ela diz, mas eu imaginei que não ia acontecer comigo. Ou seja, a impulsividade, né? A imaturidade do córtex mesmo. É muito importante também a gente falar sobre a questão das mulheres nessa parte da sexualidade. Por quê? Talvez um dos efeitos colaterais, né, do mundo permitir tantas coisas, né, ser bastante liberal, né, em comparação às sociedades anteriores, é que às vezes as mulheres, por serem muito sensíveis justamente ao que o outro espera delas, elas se sentirem coagidas a várias coisas. Exemplifico. Tem meninas que, quando eram crianças, a gente vê muito isso. Elas eram super extrovertidas, era aquela menina assim alegre, faladeira, que realmente falava na frente de todo mundo, super sapeca, super bacana. E às vezes quando a menina se torna uma adolescente, a gente olha para ela, vale, a menina amofinou, né? Cadê aquela menina tão tagarela? A gente nota ela tímida, acuada, no canto. Isso é muito comum entre as mulheres, porque as mulheres elas tendem, por serem mais sensíveis à linguagem, às emoções, a tudo que está ligado ao social, bem mais do que os homens, elas tendem a ser bem mais sensíveis ao que os outros esperam delas. Então elas tendem, é por isso que é comum na adolescência mulher ter problema com autoestima, insegurança, é muito comum entre as mulheres adolescentes. E isso pode fazer com que elas se sintam forçadas, num contexto de um relacionamento amoroso, a fazerem coisas que elas não querem fazer. Simplesmente porque elas acham que os homens esperam isso delas. Elas acham que precisam fazer. E isso muitas vezes está presente no discurso dos rapazes, né? Que dizem, rapaz, você é minha namorada. Que é isso? Pelo amor de Deus, você tem que fazer. E às vezes a menina passa por uma situação que é praticamente um abuso. E ela mesma não tem consciência de que isso é um abuso. Que ela está... Existe o consentimento, mas é um consentimento quase que coagido. Porque ela mesma não está pronta para aquilo, ou não quer. E ela mesma se força a fazer coisas que ela não quer, porque ela acha que o outro espera isso dela. E a gente tem que chegar junto nessas situações dessas meninas e explicar para elas que o limite é delas. Que elas têm total liberdade e estão completamente autorizadas
a colocarem os limites que elas acharem convenientes. Por quê? Porque elas são, entre aspas, mil aspas, né, a parte fraca da relação. Fraca no sentido de força física mesmo. Elas são talvez a parte mais vulnerável. Então, sendo a parte mais vulnerável, elas têm o direito de colocar o limite que elas bem entenderem. Se o limite for total, é total. Se o limite for até aqui, é até aqui. Inclusive, esses assuntos de avanços em namoro são muito comuns entre as mulheres adolescentes. Elas ficam realmente, assim, muito questionadas em até onde elas querem ir, até onde elas podem ir. Infelizmente, até hoje, muitas fazem o que não gostariam ou que não queriam fazer porque se sentem pressionadas. E às vezes é uma pressão muito velada. E às vezes ela só vai perceber como aquilo foi traumatizante para ela muitos anos depois na vida, em que ela lembra daquilo e começa a chorar. E percebe que foi terrível, e percebe que não se sentiu bem, e percebe que por algum motivo se sentiu usada, se sentiu sei lá o quê. Às vezes ela fica, eu já vi meninas dizerem até assim, poxa, eu não sei nem por que eu me senti assim, era meu namorado, mas eu me senti muito usada, eu me senti muito mal. Eu achei aquilo humilhante pra mim. Eu não queria fazer aquilo. Então, é muito importante a gente chegar junto das mulheres mesmo e explicar, o limite é você que coloca, o limite é seu. Você tem o direito de colocar o limite que você quiser e acabou. E o outro tem que respeitar. E o mesmo vale, obviamente, para os meninos, né? Tem rapazes que hoje, até hoje, né, reclamam que as mulheres estão colocando muita pressão, ficam dizendo que se eu não fizer tal coisa eu sou gay. Poxa, mesma forma, coloque limite. Se a pessoa está lhe pressionando a fazer uma coisa que você não se sente à vontade para fazer, ou que você não está pronto, não faça. Simplesmente não faça. Faça só aquilo que você achar que quer, que nem que deve, né? Porque na sexualidade não é questão de deve, é que você quer, que você acha que está pronto, que você quer dar esse passo. Importante também a gente ressaltar que às vezes as pessoas, né, muitas meninas ficam grávidas por não usar os contraceptivos e a gente fica se perguntando, né, rapaz, mas por que você não usou? E a gente ficava pensando antes. Eu digo a gente, os pesquisadores, deve ser falta de informação. Vamos dar informação a essas mulheres. E hoje a gente tem visto que não é muito uma questão, atualmente pelo menos, né, de falta de informação não. Tem escola pública, tem muita palestra sobre preservativos, gravidez, informação essas pessoas têm. Mas às vezes o que acontece é que alguns adolescentes escolhem ficar grávidas. Isso é verdade. É uma coisa que a gente tem se deparado hoje. Por que elas querem isso? Por diversos motivos, né? Mas um deles é justamente porque a pessoa às vezes é tão desencontrada, essa garota, no ambiente, ela não é encontrada no ambiente escolar, ela não se sente parte de uma família, ela é uma pessoa que talvez não tenha um bom suporte social, não tem um bom grupo de amigos, e ela às vezes quer encontrar na maternidade esse lugar. Então, a gravidez para essas garotas muitas vezes se torna uma busca de identidade mesmo. Eu não me encontrei nisso, pois vou me encontrar como mãe. Talvez nisso eu vou me encontrar. E é o que acontece em muitas situações. E qual o problema, né? Imaturidade do córtex pré-frontal. É que muitas vezes essas meninas até têm esse raciocínio, né? Elas talvez não admitam de primeira, mas depois a gente percebe que é isso mesmo. O problema é que ela talvez não consiga visualizar a longo prazo o que isso vai trazer para a vida dela. Ela não consiga visualizar que ela talvez não esteja pronta mesmo para assumir essa responsabilidade, que ela vai ter que abrir mão de muitas coisas, principalmente relacionadas a estudo. E, enfim, pode ser uma escolha muito problemática em função disso. Mas, por outro lado, aconteceu, vamos assumir, né? É muito importante que isso acontecendo, uma gravidez, a adolescente precisa de apoio. Claramente, nenhuma mulher, assim, vamos supor, casada, do jeito que a sociedade quer, até ela precisa de apoio. Gravidez e ter filho dá muito trabalho, não é uma experiência fácil. Quanto mais um adolescente, certo? Que está no meio das suas angústias, que está talvez tentando se resolver, que não sabe várias coisas sobre a vida, quanto mais ela vai precisar de apoio de quem puder, né? Talvez do parceiro, às vezes o parceiro não dá apoio, infelizmente, mas é preciso, e a família também, né? É importante que a família dê suporte, de alguma forma. Ela não vai poder, vai ser muito difícil para ela enfrentar isso sozinha. E por fim,
abordar um pouquinho o papel da mídia na questão da sexualidade da adolescência, que o que a gente percebe hoje? Tudo que é televisão, não só TV, né? Porque até porque adolescente hoje não assiste tanta televisão assim, mas assim, internet, televisão, as músicas, todas têm um teor sexual muito explícito. E isso tem influenciado bastante o comportamento dos adolescentes. Por quê? Porque já é um momento em que eles estão com os hormônios à flor da pele, estão descobrindo esses desejos. Então é como se fosse uma estimulação muito forte de sexualidade, sexualidade, sexualidade. E o problema é que normalmente esses conteúdos mostram só a parte bacana, né, do sexo, que é o prazer, a diversão. Dificilmente essas músicas, por exemplo, de funk, que a gente escuta por aí, vão levar em consideração a questão da responsabilidade, porque existe prazer, existe amor, existe, mas é também responsabilidade, muita responsabilidade. O sexo envolve isso também. E isso coloca para os adolescentes, infelizmente, uma visão um pouco distorcida de como a sexualidade de fato é na vida humana. Como se fosse muito esse oba-oba, e de fato não é, né? É algo que a gente tem que levar em consideração com responsabilidade, claro, sabendo o que está fazendo e sabendo que isso pode trazer várias consequências para a nossa vida. Que é muito importante a gente pensar bem em quem é a pessoa para quem a gente vai abrir essa área da nossa vida, né? Não é algo para você fazer de qualquer maneira, achando que não vai ter consequência nenhuma. É isso que eu quero dizer, não é nenhum discurso moralista. Eu acho que a mídia pode abordar o sexo, claro, como pode abordar qualquer assunto, mas que não seja dessa forma explícita, que não traz uma visão muito clara de como realmente se dá. E, enfim, fora que nem tudo na vida é sexualidade, né? Assim, no sentido de que várias outras questões são importantes em nossas vidas, e muitas vezes a gente vê nessas músicas, na mídia mesmo, muito foco na questão sexual. Isso pode trazer também uma visão meio distorcida para o adolescente, sobre qual é o papel de fato da sexualidade na vida dele, na vida das pessoas em geral, enfim. E é isso, gente. Peço que quem for da disciplina que curta o vídeo, tá? Para eu saber que você assistiu. E se você tiver alguma dúvida, você pode colocar aqui nos comentários que quando der eu respondo, tá bom? É isso, um abraço, tchau, tchau.